Mais uma vez, estamos cá no canal, um minuto para iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Eu venho para que eu possa apresentar a vida completa declarada na Bíblia. Nós devemos entender que tudo quanto queremos observar é o entendimento que nós possamos ter sobre a vida que nós observamos sobre a Terra. Se nós não atingirmos o entendimento da vida para que nós possamos fazer melhor a vida, nós iremos perder a responsabilidade de nós mesmos. Nós devemos saber que nós somos o responsável por todas as coisas que acontecem na nossa vida. Hoje, eu quero apresentar como destruir a doença e a morte prematura. Eu quero que nós possamos entender que no vídeo anterior falamos sobre como a consequência da lei da Bíblia tem influenciado a nossa vida. Na verdade, esta é a continuidade do nosso estudo. Eu quero que nós possamos compreender que o homem é dividido em três particularidades, como falamos no vídeo anterior. A primeira particularidade é o pó, a segunda particularidade é a alma, que dá energia e a força no corpo, para que o corpo pudesse ficar de pé, e a terceira particularidade é a ciência, o conhecimento do bem e do mal. Na verdade, o homem perdeu a primeira, ou seja, a terceira particularidade, que é a ciência. O homem recebeu a vida de uma forma boa e aprazível, mas ele não entendeu a vida que é gerada por a sabedoria, que é uma ciência. Então, ele foi à busca da tolice, em vez da sabedoria. Em vez de ir à busca da sabedoria, ele foi à busca da uma vida completamente louca. Porque ele foi em contramão da vida. Então, por essa razão, eu quero trazer aqui 4 pontos. O primeiro ponto, nós iremos observar o seguinte, que todo o corpo do homem tem um governo central. E o mesmo governo central, eles são divididos em duas partes. A primeira parte é o Espírito de Deus e a segunda parte é o Espírito do Diabo. Então, esses dois espíritos, em conclusão, é que dá a luz sobre a mente do homem. Esses dois espíritos é que faz com que o homem possa entender o mundo dele em particular. Porque cada um de nós é revelado no nosso mundo. Por isso que a Bíblia diz que cada homem é vivido por interior, não exterior. Então, todos os conflitos que reinam no homem não reinam exterior, porque tudo que vem do exterior não afeta o homem, mas sim o interior. Por isso que a guerra de narrativa é muito importante para o jogo da vida. Então, se alguém não ouvir o teu interior, não terá como te destruir. Porque para te destruir, a pessoa tem que ter a confirmação se o teu interior está de acordo com a sua abordagem ou não. Por favor, concentra aqui para que você possa entender a vida. Eu quero dizer que tudo que nós precisamos está aqui no mundo em que nós nascemos. Mas nós temos uma complicação nesta vida, que muitos homens que pegam a Sagrada Escritura, eles fazem da Sagrada Escritura o canal para as suas riquezas. E esta aí é outra história.
porque eles estão a enganar a si próprios. E eles terão uma consequência do engano e dos desastres que eles têm causado no mundo, ensinando a Bíblia para obter os seus interesses pessoais. Por isso que eu digo aqui que eu não falo da religião. Aqui eu falo da vida. Porque todos nós que estamos no mundo queremos a vida. Então, prosseguimos. Nós temos esse governo central na mente de todos os homens, que é o primeiro ponto. Nós temos o Espírito de Deus, o Pai, e nós temos o Espírito do Diabo, que é o invasor. Segundo ponto, nós podemos observar. O Espírito de Deus é chamado o Espírito de bem. E o Espírito do Diabo é chamado o Espírito do mal. Então, nós devemos saber que esses dois espíritos são opositores na nossa mente. Um opõe ao outro. Então, se nós voltarmos para o nosso princípio, que é a criação, como diz a Sagrada Escritura, depois de Deus criar o homem, o propósito de Deus é colocar a árvore da ciência do bem e do mal. Porque como é que o homem irá fazer bem sem conhecer o mal? Como é que o homem irá fazer o mal sem conhecer o bem? Então, Deus propôs para dar o conhecimento a todos os homens. Mas, decorrer dos nossos estudos, nós iremos abordar como é que veio a discussão e a consequência e a queda fatal na vida do homem. Nós agora queremos ir para o terceiro ponto. O terceiro ponto vai dizer o seguinte: o Espírito de Deus, na verdade, gerará bens. O Espírito de Deus gerará os bons hábitos e uma vasta regra que te dará a certeza da vida e a vida com abundância, porque assim diz a palavra da Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Então, eu, em outros vídeos cá no canal, eu já abordei isto, dizendo que a vida é um conjunto de regras a cumprir. Então, se nós observarmos as regras da vida, infalivelmente teremos a vida. Eu quero que nós lutamos para que nós possamos obter estas regras conosco. Eu quero dizer que, se permaneceres cá no canal, tereis a regra bem detalhada para nós todos. Porque o entendimento e a sabedoria parte da demonstração da vida que nós temos estado a receber. Neste momento iremos para o quarto e o último ponto, que diz: o espírito do diabo é o espírito evasor, porque o diabo quer que a tua e a minha vida seja destruída. O diabo dá uma boa vida em uma criança, que quer dizer dar riqueza em alguém sem estar preparado para obter a mesma riqueza. E por consequência, a mesma riqueza gerará a morte neste homem. O diabo, ele quer matar o homem sobre a face da terra. Ele dá ao homem a vida e na qual o homem não está preparado para obter esta vida. O homem pega muito dinheiro e com o próprio seu dinheiro, em vez de ele ajudar e endireitar, entender que ele é uma árvore que deve dar alimento a todos os necessitados e ser humilde, eles usam da mesma riqueza para poder armar-se e destruir os mais fracos. Então, o diabo mata a consequência do bem no homem. Então, o dinheiro e a riqueza não é nossa, é da terra e é do mundo, é de nós todos. Então,
Nós devemos entender que, se porventura nós temos dinheiro, então devemos compartilhar e ser humilde e saber que nós iremos morrer, iremos deixar todas as riquezas. Então, nós devemos saber que a vida é completamente composta com a simplicidade e a humilhação, ou seja, e a humildade. Jesus Cristo, ele sabia quem ele era, mas ele foi o homem de periferia. Ele sempre no meio do povo, sempre dando e alimentando o povo. Então, nós devemos entender que nós devemos ir à busca de particularidade clara da Sagrada Escritura, porque é a vida de paz e a vida de grandeza e a vida de poder, que é a vida de desapego. Então, nós devemos entender que o diabo, ele faz essa estratégia. Ele pega uma criança, entrega o dinheiro na criança sem a maturidade. Enquanto Deus, ele treina a pessoa. Ele deixa a pessoa passar por algumas dificuldades para conhecer como é que um homem com dificuldade pensa e como é que ele é e qual é a vulnerabilidade daquele homem com dificuldade. Então, quem não vive esta vida que eu estou cá a declarar, então não terá a capacidade de entender a vulnerabilidade da dificuldade no outro. Então, depois gera soberba, gera muitas outras coisas na vida do que possui riqueza da parte do diabo. Mas os que possuem riqueza da parte de Deus, eles entenderão a vida e ficarão mais calmos e eles usarão da sua riqueza para suportar os fracos. Eu quero dizer que a riqueza do diabo é como se fosse um pai irresponsável que dá a sua filha de 10 anos em um homem de 40 anos por mulher. É como se fosse uma mãe que pega o seu filho de um dia de nascimento e lhe coloca na rua. É como se fosse um homem bêbado que foi se atirar numa piscina. É como se fosse uma criança que colocou um prego, foi espetar na tomada da eletricidade. Então, o diabo não tem responsabilidade. E o desejo dele é destruir o homem. Então, ele traz a vida mais louca para entregar no homem, amados no Senhor. Eu quero que nós entendamos e concentramos. Nós temos a capacidade de destruir o poder do diabo sobre a nossa mente. Por quê? Porque nós temos a escolha sobre nós. Porque depois de nós cairmos na loucura do diabo, que a consequência, quando vem a resposta da vida que nós escolhemos, nós tiramos um tempo para refletir, para dizer por que isso está acontecendo comigo. Mas o diabo ainda continua a te levar na profundeza do engano. E você não entende. O diabo te fala na mente, é porque você não fez aquilo bem. É porque fizeste assim. Agora, se você fizer assim, vai dar certo. É engano do diabo. Volta para a Escritura Sagrada. Volta para Deus. Estuda a Bíblia, examina a vida e pega a regra certa da vida. Vou ler no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Aí diz, ninguém é tentado. Diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, você é que é atraído para aquilo. Aquilo brilhou na tua mente. Você não analisou mais. E você tem desejo para satisfazer aquilo. Ora, Deus, amados. Pede a resposta a Deus. Pergunta a Deus se podes fazer isto ou aquilo. Não anda como se fosse um tolo. Busca a vida com mais lógica. Concentra na mente. Busca o poder da vida. Obrigado. Inscreve no canal. Deixa o teu like. Comenta